Fala pessoal, começando o DNT Cast, estamos aqui no primeiro episódio, seja bem-vindo a esse canal. Já aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like, no final deixa o seu comentário também do que você achou da entrevista, do bate-papo aqui, se tiver alguma dúvida pode deixar aqui. Hoje estou aqui com ela, Melissa Cerose. Isso, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para esse primeiro programa, né, aqui no DNT Studios, né, que é o DNT Cast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e com o Gabriel, mais conhecido como Guilherme, mais conhecido por mim. Não. Piada interna. Piada interna, a gente já começa dando regaço. Mas eu agradeço muito, assim, o convite de vocês, ser a primeira pessoa nesse novo formato. Que honra. Muito obrigada mesmo, Marcão. Eu que agradeço. E, gente, o currículo dela é extenso, de verdade. Eu falei assim, me manda um resumo sobre você, né? Eu falei pro Gabriel, né? Falei, ô Gabriel, nossa, ela começou a me mandar aqui, tipo, parecia uma folha A4, assim, falando, jornalista formada. Cara, é muita formação. Parabéns, hein? Obrigada, mas ainda faltam algumas, assim, que eu tô tentando concluí-las, algumas eu desisti, mas... Porque, assim, a gente tem que estudar sempre, né? Então, jornalista, ainda mais agora no meio, com tanta tecnologia, senão a gente vai ficar para trás mesmo. Não se adaptar, né, com o que tá vindo no mercado, nessa evolução da tecnologia, né? Exatamente. Ó, tá, eu vou ler aqui alguma coisa e depois ela pode completar aqui, porque, gente, não tem como, ó. Jornalista de formação formada pela Unilago com especialização na Casper Libero e mestrado pela USP em estudos do meio e da comunicação midiática. Cara, é só bonito de falar, isso, só, gente. Cara, olha isso. Cara, você que tá aí, faz seu podcast, cara, tamo com a mulher aqui que entende sobre tudo disso, viu? Vergonha. Ó, autora do livro A Desinformação Pública e o Interesse Privado. Cara, é muita informação. Vai, vamos lá. Eu vou deixar ela falar que eu acho que vai ser mais fácil. Tá, então é assim, meu nome é Melissa Cerose, eu sou jornalista de formação, me formei aqui em Rio Preto, mas a minha história com a comunicação, ela vem desde muito antes, né? Eu digo que eu nasci jornalista já, nasci comunicadora. Meu pai, Ademir Cerose, ele era comunicador, sempre foi comunicador aqui em Nova Aliança, Pirangi, Catanduva, sempre foi envolvido com festival de viola, sempre foi. E aí, aos 8 anos de idade, ele me levou para conhecer uma rádio, na época, em 1988, a extinta Metropolitana, que ficava ali na Constituição, e ele me colocou para dar um oi. Aí ele falou assim, quando aquela luzinha vermelha, que tem até hoje, né, que muita gente não vê, quando aquela luzinha vermelha acender, você diz o seu nome, a sua idade, de quem você é filha. E nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. Na semana seguinte, eu já tinha um programa de rádio, porque, na verdade, o amigo do meu pai tinha um programa de rádio. E aí, naquele dia, eu entrei, né, conversei com o Jonas, né, o tio Jonas na época, e as pessoas... e ele fazia umas perguntas, onde você estuda? Como é que você chama? Quem que é o teu pai? O que você faz? Fulano de tal mandou ligou aqui, naquela época se ligava no rádio, né? Ligou aqui, manda um abraço para ela. Eu falava, um abraço para você. E isso, em 88, era uma novidade, não tinha uma criança no rádio. Na semana seguinte, meu pai falou, você quer ir de novo? Eu falei, eu quero. Na semana seguinte, você quer ir de novo? Quero. E aí, quando eu vi, eu já tinha um programa em Mirassol, um programa em Rio Preto, trabalhei em Catanduva, no começo com o Jonas, depois eu fui caminhando sozinha, e aí eu sou formada no rádio, assim, sabe? A minha escola é o rádio, eu amo o rádio, e eu sempre falo, né, que eu me tornei jornalista porque eu tive um pai comunicador, né? Meu pai faleceu em 2020, de Covid, infelizmente. Mas até o último dia de vida dele, ele gostava do rádio, assim, sabe? Ele montou um estúdio no fundo de casa, montou e desmontou rádios em Rio Preto, comunitárias. Ele ajudou a trazer a Pascom para Rio Preto. Não era a profissão do meu pai, mas o meu pai, ele era um excelente comunicador, era nato.
E eu segui o mesmo caminho, cheguei a fazer direito antes, mas a minha veia é a comunicação. E aí eu fui buscar essa formação profissional que foi no jornalismo. No meio da faculdade eu quis mudar para publicidade, mas eu falei, não, já mudei para faculdade. Mas ainda bem que eu não mudei, não fui para publicidade. Porque hoje eu dou aula, né, para as turmas de comunicação e com todo o respeito que eu tenho a todos os colegas de formação acadêmica, publicitários, marketing, audiovisual, design gráfico. Mas o jornalista, ele é o único técnico em notícia. Ele consegue olhar para qualquer coisa. Se ele tiver um olhar crítico, ele consegue olhar para qualquer coisa e daquilo extrair uma notícia. O jornalista é o único profissional dentro da área da comunicação que tem esse olhar técnico de olhar para essa capa de celular amarela. Vamos fazer uma matéria? Vamos levantar quantas capas de celular amarelo já fizeram no mundo desde que a Apple lançou o iPhone? E como é que quais as cores de amarelo as pessoas gostam mais, se amarelo é o cor do... Entendeu? Ele já vê a pauta. Sim. Então, por isso que ainda bem que eu não desisti do jornalismo. Eu gosto muito de ser jornalista, eu amo a comunicação, eu amo o que eu faço e eu fui mordida pelo bichinho da comunicação. Teve algum momento, assim, que você falou que começou muito cedo, né? Teve algum momento que você falou assim, não, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida? Ou teve alguma chave ou só simplesmente aconteceu e foi indo? Eu acho que eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida quando estava fazendo direito. Eu falei, o que eu tô fazendo no direito? Terceiro ano de direito, ia bem até, Tava mas... no terceiro ano, Terceiro ano, meu pai quase infartou, meu Deus do céu. Mas ele deve ter gostado também, né? Gostou, pero não muito, né? Imagina lá, pagando suada a faculdade, aí eu vi, pai, eu quero fazer comunicação. Falar, porque você não fez antes, né? Mas era aquela coisa, assim, ele falava assim, o DR, a coisa mais bonita que tem na frente do nome de uma pessoa é um DR. Mas eu faço um doutorado e tá tudo certo, eu tenho um MS, que é de mestre, né? Uhum. Eu faço doutorado, tá tudo certo. Então foi ali que eu falei, não, eu tenho que ser comunicadora, porque eu tenho que ser jornalista ou, né, publicitária, que fosse... Porque eu sempre fui muito bem na comunicação, eu sempre fui desinibida, eu sempre, né, fazia show, propaganda e tal, então... Uhum. E nesse começo aí, teve algo que, sei lá, você foi apresentar, ou às vezes até um artista, algum programa que te marcou assim, tipo, meu Deus, tipo... Olha, eu acho que a primeira vez que eu falei no rádio sozinha, porque eu lembro que acendeu a luzinha, né? Uhum. E na época, mas estou falando de década de 80, tinha um operador de áudio, tinha, né, o estúdio, dois vidros para separar ali para acústica e tal, isolamento. E aí o operador de áudio do outro lado, com disco e tudo mais, imagina, né? E aí, meu pai, a hora que abriu, que acendeu a luzinha, eu fazia assim, ó. E meu pai, fala! Então me marcou, porque depois meu pai corta o microfone. Ele falou, Melissa, fala! O quê? Eu só tava acostumada a falar, ser coadjuvante, né? Tipo, entendeu? Falar com alguém. Então, isso foi muito marcante. Mas teve uma vez também, tô falando também ali em 80, 89... Quando eu cantei com a Roberta Miranda, foi muito legal. Quando eu participei do Criança Esperança, numa edição que teve aqui em Rio Preto, que aí eu fui lá no bastidor com Chitãozinho e Chororó, com Gian Giovanni, com muita gente bacana, assim, sabe? Então, ali eu já... Imagina, eu tinha 9, 10 anos de idade. E eu fui por causa disso, que meu pai batia na porta e falava, eu quero entrar! Abre aí, que eu sou da rádio! Olha, carteirada! Uhum. Mas o Ademir Seroz era, pai, um beijo. E como que era para as pessoas que estavam em volta de você, tipo, amigos... achava lá a menina da rádio, ou era Tinha isso. Como é que era o bullying, se tinha? Não era... Não existia bullying. Não era bullying na época, mas as pessoas puxavam meu cabelo, porque imagina, eu era uma criança, eu estudava, eu era uma criança, eu fui tirada da minha infância, né, a minha infância ela foi diferente.
Então, assim, minha vizinha brincava de correr e de gritar, e eu não podia, porque meu pai falava que eu tinha que preservar a minha voz. Só que, por outro lado, ele falava assim, eu quero na época eu adorava Barbie, eu quero uma Barbie, então trabalha para você comprar. E aí a gente mora na mesma casa até hoje, lá no bairro Eldorado, eu moro a um quarteirão da escola, então é a escola que eu sempre estudei. E aí, o que acontecia é que as crianças não entendiam muito bem, né? Então, sempre rolava. Tinha sempre aquelas que queriam ser minhas amigas, mas a maioria das vezes eram aquelas que queriam puxar o meu cabelo, que me chamava de feia, que me chamava de... eu não escuto seu programa porque seu programa é ruim, meu pai fala que seu programa é ruim. Eu chorava. Isso é muito sério. Na época não era bullying, né? A gente não chamava de bullying, mas tinha esse assédio, assim, sabe? Das crianças que gostavam muito. Eu tinha uma menininha lá na escola que ela tinha 2 anos a menos do que eu e ela era minha fã, assim. No recreio ela queria ficar comigo, sabe? Ela falava pra mãe dela mandar maçã, essas coisas, pra dividir o lanchinho comigo e tal. Mas a maioria era tipo, não gosto de você, vou te ignorar, porque achava que eu era... Os haters. Os haters. Nossa, imagina hoje, né? Imagina se fosse hoje, né? Porque aí eu comecei, além do rádio, eu comecei a fazer comercial de TV, meu pai me incentivou a cantar. Então eu tinha músicas escritas para gravar, entrar em estúdio. Nunca entrei, mas eu tinha. Então era assim, sabe? Saía no jornal, em coluna social. Então tinha tudo isso. Então tinha muito bullying. Não era esse nome na época, mas tinha, né? Mas eu, como criança, eu chorava, porque aquilo me afetava, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Aquilo me afetava, mas, enfim, eu toquei, né? Tá aí até hoje, né? Fui, né? E hoje um beijo pra vocês que fazer um bullying Quem comigo. fez bullying aí, ó. Beijo, chupa esse drop sabor realidade, meu amigo. Formada aí, ó, mestrada, professora. Olha aí, ó, gente. Exatamente. Tocando uma agência também. É muito legal, assim, é muito, muito... Infelizmente, meu pai faleceu antes de me ver com a agência andando, a Porta 9, né, com o Alexandre Silva. Ele faleceu antes de ver a agência andando como ela está hoje. Mas eu tive alguns momentos, quando eu tinha uma outra agência, que era Eugência, né, era eu sozinha, Sim. em que meu pai pôde compartilhar comigo. Mas talvez se ele tivesse hoje... Aqui ele estaria falando para todo mundo assim, minha filha tem uma agência. Talvez ele estaria falando mais do meu namorado, o Rodrigo, né? Porque o Rodrigo trabalha na TV, tem o sonho dele é me ver na televisão. Então eu falo que hoje que ele ia falar assim, não, minha filha tem uma agência, mas meu genro é da TVT. Meu pai era desse, sabe? Meu pai era dele, cara. Meu pai era... Ai, legal. Olha, é muito legal falar sobre isso das crianças, de como é, porque hoje, se antigamente já era assim, imagina como deve ser hoje, né? Sim. Essas crianças que estão aí na internet, com essa exposição toda, meu Deus, gente, meu Deus do céu, né, gente? Não é fácil, não. Quando a gente pensa numa Maísa, por exemplo, que começou aos 3 anos, ela começou antes de mim, essa menina, gente. Aos 3 anos, né? E hoje já, né? E aqui em Rio Preto a gente também tem algumas. A Isis Doimo também, que começou muito cedo. É uma exposição muito grande também, né? E outras tantas pelo Brasil, é uma exposição muito grande. Na minha época não tinha nada disso e já negócio, já tinha os haterzinhos. O chicote já estralava. Tá bom, né? A gente já mandou um recado pra quem desacreditou aí. Não, chupa esse drop sabor realidade, meu amigo. É dessa, né? Vou tatuar essa frase. Beleza, vamos lá. E aí, qual foi, tipo assim, né? Eu cheguei a fazer 1 semestre de publicidade e propaganda, e aí eu desisti, porque... Volta que você vai ser meu aluno, Olha ela já aproveitando. Porque na época eu tava fazendo muito vídeo, foto, e aí eu queria, tipo, execução. Né? Eu queria, nossa, eu quero fazer vídeo, eu quero editar. E aí, na hora que eu cheguei ali na faculdade, era muito teórico, né? Era muita... Pra você, assim, como que é entrar nesse mercado de jornalismo? Como que funciona isso hoje? Você diz na prática? Porque eu tenho as 2 experiências, né? Eu tenho da prática e da teoria. Eu, como uma pessoa acadêmica,
né, que fui lá estudar, fazer mestrado e tal, eu gosto muito da academia. Uma vez eu falei pro meu pai, não, pai, eu gosto da academia. Ele, mas eu nunca vi você malhar. Não, mas não é essa academia. Porque eu gosto mesmo do Muay Thai, né? Eu sou graduada em Muay Thai e tudo mais. Até isso, eu esqueci de contar, que eu sou graduada em Muay Thai. Entendeu? Como assim, cara? Eu não sou uma atleta de elite, não subo em ringue, Não nada. brinca com ela não, hein, gente? Não brinca com ela não. Enfim, mas eu gosto muito da academia, tanto que eu segui esse caminho, né? Fiz o mestrado, tal, conversei com muitas teorias. E aí, lógico que na prática você perde você não perde a essência, mas você perde um pouco. Muita gente fala assim para mim, como aluno de teoria de comunicação, para que eu tenho que saber disso? Por que eu vou usar essa teoria? E aí a minha explicação é a seguinte: a gente usa a teoria da comunicação todos os dias. É como respirar. Tudo que você vai fazer, existe a teoria da comunicação. Quando você vai abrir a câmera para a entrada de luz, né, se você vai abrir mais a íris ou não, alguém estudou aquilo para saber que na luz X você usa a câmera aberta tanto ou mais fechada. Isso é a teoria. Né? A teoria, por exemplo, da pirâmide invertida, que é uma teoria do jornalismo, que é construir o lead, a informação mais importante vem em cima. Alguém estudou lá atrás e percebeu, lá no início do século XX, né? E percebeu que chama a atenção a informação que é mais completa no início do texto e no final você pode trazer aquela perfumaria que a gente diz. A teoria Two-Step Flow, que é a teoria da influência em 2 etapas, ela é da década de 1940, que foi testada por alguém que observou que uma pessoa influencia outra, influencia outra, influencia outra. O que a gente faz hoje? A gente aplica ela dentro de rede social. E todo mundo acha que teoria não serve para nada. Né? Então, quando a gente fala assim, nossa, vamos estudar a teoria crítica da escola de Frankfurt ou a teoria estadunidense, ver o que elas falam, a propaganda se utiliza disso para fazer você para fazer o seu telefone ser o seu objeto de desejo. E aí, como que ela vai trabalhar isso? Como é que ela vai criar esse objeto de desejo? Alguém estudou essa teoria. E veio muito da psicologia, né? Por exemplo, o behaviorismo é uma linha muito que tem muita influência dentro da área quando estuda comportamento do consumidor. Então, o próprio estudo de comportamento do consumidor, ele é uma teoria. Mas é como respirar. A gente não percebe que a gente pisca, a gente, sabe, não percebe que a gente respira, porque é automático piscar olho, respirar, engolir, né, a saliva. Sim. E a teoria é isso. E uma teoria nova serve para derrubar uma outra. É lógico que a gente não tem a mesma teoria de 1920. Ela foi atualizando. Né? Então, tem um cara que ele é genial, que é o Marshall McLuhan, que ele começou da teoria canadense, da Escola Canadense de Comunicação. Ele é maravilhoso. Quando ele começou a falar em tecnologia aplicada ao homem, ou tecnologia para o homem, como ele ia usar isso, as pessoas achavam que ele estava maluco. E aí, em 1950, ele escreveu assim, num artigo chamado Salas de Aula Sem Muros, né? Alguma coisa traduzida, na livre tradução seria isso. Ele falou assim, olha, no futuro, os estudantes... Em 1950 o cara falou isso. No futuro, os estudantes terão acesso ao conhecimento por uma rede conectada. O cara estava em 1950. Entendeu? E aí o pessoal fala, não, esse cara é maluco, imagina. Ele falou que o celular, a gente ia depender cada vez mais de tecnologia, de telas e tudo mais. Isso é a teoria. Isso é a teoria de um cara visionário, que na época falava assim, não, esse cara tá falando de ficção científica. Então, a teoria, ela existe ainda hoje. E a gente vive a teoria na prática.
Né? Então, faculdade não forma aluno. Bom, se a gente for pensar assim, a gente vai pensar para o geral, né? Que a faculdade não forma nenhum tipo de aluno, seja o médico, farmacêutico, o publicitário, a comunicação, o advogado. Então, peraí, a gente não pode também balizar todo mundo, sabe? Ter essa régua assim, corta todo mundo por baixo e tal. Mas a prática, realmente, ela te dá uma outra vivência. Né? Então, assim, eu gosto da prática. Eu não vivo na bolha da teoria, até mesmo porque eu preciso pagar conta. E a bolha da teoria não vai me pagar conta. Mas eu aplico na prática. E é legal porque lá na Porta 9, eu e o Alexandre é um cara de muito conhecimento. Um abraço pra ele aí. Um cara que morou com o Circo Vostok. Um abraço pra ele. 6 meses o cara morou no circo. Alexandre é um cara que tem muito conhecimento. E a gente leva os meninos, o Luciano, o Patrick, o Pedro, todo mundo a pensar muito sobre teoria. Mas é que a gente é old school, né? A gente assina jornal. Então, todo dia os meninos vão lá e leem, pega o jornalzinho, abre e lê. Né? A gente faz eles lerem jornal. Porque, entendeu? Então é isso, assim, porque você precisa da teoria, você precisa do conhecimento crítico para você saber que eu tô aqui, eu quero sair daqui e chegar lá. Como é que eu vou fazer esse caminho? Existem opções. Nossa, que você busca na teoria. Nossa, isso é muito louco. Gente, tivemos uma aula aqui, tá? Ó, você que assistiu essa aula aqui agora, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu vou aproveitar, deixa aqui, ó. Se inscreve aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ó. Prometo que não vou falar mais de teoria e não vai ser todo conteúdo assim, porque senão eles vão morrer, coitado. Ninguém vai assistir. Não, você falando isso daí, eu só fico imaginando, tipo, igual essa geração que tá vindo nova aí, que a criança já nasce com 2 meses, já tem um tablet na cara dela, cara, como isso vai ser difícil de implementar nelas. E, tipo, gente, vocês têm que ter a teoria, não é só assistir o vídeo lá no YouTube e praticar. É que aí a gente também vai para uma outra questão, né, dessa leitura de mundo muito rápida, muito fast, muito... E aí eu lembro de Bauman que fala da modernidade líquida. A modernidade líquida, ela não tá só nas coisas, né? Tipo, meu celular eu comprei, ele tem 1 ano... 1 ano e pouquinho, ele já tá dando PT. Eu falei, não, você vai aguentar. Entendeu? Então, assim, e eu uso muito isso para falar da teoria da modernidade líquida do Bauman, para falar do jornalismo. Porque com essa mudança toda, o jornalismo, a maneira de fazer, os processos, né, eles mudaram. Então, assim, agora tem robô, tem chat GPT, tem ali, as redações estão minúsculas. Quando eu trabalhei numa redação de jornal, o jornal tinha 50 pessoas trabalhando ali, entre jornalistas, fotógrafos, hoje tem super pouco, entendeu? Hoje você abre o Instagram aqui, nossa, ainda mais as páginas de Rio Preto, eu até deixei de seguir algumas aqui, porque eu entrava no Instagram, era notícia, e normalmente é só notícia polêmica, e aí só é a manchete, uma descrição que às vezes você quer entender o que realmente aconteceu, só falar em breve mais informações. Então e assim, acabou. Tem muito isso, né? E não é de agora, não, gente. Isso vem desde o início dos anos 2000, assim, sabe? A internet, ela deu esse boom, assim, sabe? Foi essa mudança mesmo no final dos anos 90, porque a internet chegou aqui no Brasil na segunda metade dos anos 90. O primeiro site que a gente teve foi em 95. E era um site completamente estático, sem interação nenhuma, imagina, nem... Quando eu digo para os meus alunos, que eu dava aula de jornalismo online, eu falava, gente, nesse laboratório que nós estamos, eu tinha aula de internet, para saber acessar a internet. Eu tinha aula de hiperlink, como que eu faço um hiperlink? E isso era 2000, você ri? Isso era 2000. Desculpa, gente, desculpa. Era 2002, 2001, 2002, que é quando eu estava na faculdade de jornalismo, sabe? Agora não existe mais. Eu falo, gente... Mas quando o aluno vira para mim e fala assim, eu não sei fazer hiperlink, eu falo, oi? Eu faço aquela cara de erro de Windows, sabe? Tela azul. Tela azul.
sabe? Então, assim, e aí as redações estão, né, enxugando, e a gente tá com aquele jornalismo muito de gabinete, sabe? Ninguém sai mais da redação para fazer ronda, para apurar uma notícia, para ver a fundo mesmo o que realmente entendeu? aconteceu. Então, assim, é muito difícil onde isso acontece. E é uma pena, porque o jornalismo é o seguinte, ame-o ou deixe-o, né? E a gente pode não concordar com muita coisa que acontece no nosso país, só que a gente só chegou num regime democrático porque muita gente lá atrás, muito jornalista, muito civil, morreu, derrubou sangue, lutou pelo teu direito de voto, entendeu? Então você pensa, não, mas eu prefiro a ditadura. Beleza, não estou discutindo isso. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é como o jornalismo, ele ajudou a contar a história do Brasil, ajudou a chegar na história do Brasil. E como o jornalismo é útil, sim, ele é útil, entendeu? Ele está aí para denunciar. Eu tive uma aula com... Ele foi meu chefe e hoje ele é um grande amigo, a gente tem alguns trabalhos juntos, e ele foi meu primeiro chefe, e ele falou assim que o jornalista, o leitor, né, na época eu trabalhava com ele no jornal impresso, ele falou assim, o leitor ele tem que pegar o jornal e reconhecer, e se reconhecer, ele tem que falar assim, esse jornal me representa porque ele veio aqui no meu bairro contar do buraco da minha rua. Isso é jornalismo. Quer dizer, isso é também jornalismo. Gerar, tipo, empatia com a pessoa que ele tá tem que levar, lendo. e ele tem que lutar pelo povo. Vamos lá, então. Porta 9. Porta 9. Porta. Nós somos a Porta 9. Porta 9 Comunicação. O que é a Porta 9 para as pessoas que estão assistindo? A Porta 9 é uma agência de comunicação full service, né? Ou 360, como eu digo. É que eu não gosto de usar muito esse termo 360, porque o 360 você sai do lugar e volta para o mesmo, né? Então, eu mudei 360, então você saiu do lugar e voltou para o mesmo. 359. 359. Mas a Porta 9, ela é uma agência que está em Rio Preto. Primeiro, assim, é uma junção da Tecer Comunicação, que era uma agência que eu tinha, e da S-Crown do Alexandre Silva. Nós somos amigos há muitos anos, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho junto. Eu tinha alguns clientes, ele outros. A gente começou a juntar forças. E eu olhei para ele e falei, e aí, vamos casar ou não vamos? Né? E aí... Então, a gente decidiu mudar todo o escopo das nossas agências e uni-las numa só. E aí nasceu a Porta 9, né? É uma agência que tem um trabalho mais dinâmico, um trabalho que está em sintonia com o mercado, que o mercado pede. Então, a gente tem a gestão de tráfego, a gente tem o monitoramento, tem a gestão por Google Ads, né? Os meninos sempre falam, você é muito analógica, enfim. Tem a gestão de crise. Hoje, o nosso grande diferencial, eu vou te falar, é a assessoria de imprensa raiz. Porque acontece assim, nossa, mas é tão old school. Não. Acontece o seguinte, tem ocasiões em que a comunicação apenas via rede social funciona muito bem. Só que tem clientes que não funcionam, que ele não tem que estar ali na rede social, ele tem que estar na imprensa. O discurso dele tem que ser construído também pela imprensa, porque ali... Muitas vezes, onde está o empresário que ele quer atingir, está o público que ele quer. Melissa, ninguém lê jornal. Se você está na rede social e você passa pelo jornal, pronto, então você está lendo o jornal. A gente está discutindo plataforma. O papel é uma coisa, mas o jornalismo é outra coisa. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, a imprensa ela continua existindo, tá? E aí, eu sou uma jornalista que eu venho da área de agronegócio. Há 15 anos eu trabalho com agronegócio,
tá? E o agronegócio é um setor muito característico, muito conservador. Agora ele está se abrindo também para, né, para levar até mesmo, porque existe a sucessão dos negócios. Então, agora ele está se abrindo para outras plataformas, vamos colocar assim. Isso, plataformas de comunicação. Mas, então, nisso, nós conseguimos entender que é muito legal a gente trabalhar com a rede social, fazer todo o monitoramento, toda a estratégia de marketing, toda a estratégia de comunicação, impulsiona e vai taguear público, quem é... Mas você também precisa estar na imprensa, porque muitas vezes é ali na imprensa, o teu institucional não vai ser construído só na rede social, mas vai ser construído na imprensa também. Eu vejo que na imprensa tem um valor muito grande ainda, Todo mundo adora. Eu sou jornalista. Isso é verdade. Eu sou jornalista. Muito peso. Eu tô acostumada a gravar podcast. Você sabe, eu venho aqui gravar os vídeos do meu cliente, né? Mas essa semana passada, eu saí num jornal de Rio Preto. Cara, eu fiquei olhando, falei, que legal, cara. Sabe aquela coisa assim, casa de ferreiro, espeto de pau? Todo mundo gosta de se ver na TV, todo mundo gosta de se ver no jornal, todo mundo gosta de se ver. Então, muitas vezes, a gente fala para o nosso cliente, às vezes não é a estratégia que você precisa, não é só da rede social, é também da assessoria de imprensa, raizona mesmo, sabe? É te apresentar, te levar para um outro empresário te conhecer, te colocar dentro do evento onde você não imaginava estar. E isso quem faz é uma assessoria, é um RP, né? Um assessor, um jornalista como assessor ou relações públicas, tá? Montar um evento, pensar... É isso. Então, eu considero que hoje, por exemplo, a gente tem cases de clientes que saíram dois clientes saíram numa mesma matéria de TV. Que entendeu? legal. Então, assim, esse é o nosso diferencial, é conseguir olhar para o cliente, não só entender a dor dele, né, mas saber exatamente onde ele precisa estar. E falar para ele, olha... Esse aqui é o caminho aqui, ó. Tem uma oportunidade de estar aqui. Você quer estar... E eu sou uma pessoa que fiz escola em rádio. Aliás, em rádio e TV. Então, por já ter estado do outro lado da corda, como eu sempre digo, eu sei... Eu e o Alexandre, a gente sabe, sem prepotência nenhuma, sem presunção nenhuma, mas a gente sabe como é que é a construção de uma matéria. Então, a gente tem as condições de ajudar ou de saber como posicionar o cliente naquela matéria. E tem outra coisa, né, que a gente faz. Quando acontece uma crise, esses dias eu falei isso para um cliente meu. Falou, mas por que eu preciso de um assessor de imprensa? Aí eu contei tudo isso para ele e falei assim, tem mais. Quando aconteceu a tua crise assim... Você saiu desesperado achando uma agência, para a agência te ajudar a não ter esse problema. Se você tem uma agência com uma comunicação perene, que tem um contato perene com a imprensa, o impacto, assim, a gente vai conseguir segurar um pouco mais ou mediar de uma outra forma que você não fique tão exposto. A gente já te conhece, a gente conhece jornalista. Tá mais preparado. E outra, a gente sabe quem é o jornalista, sabe quem é a empresa. Não pegar, eu contratei uma empresa aqui agora para gerenciar essa crise. Eu não conheço a empresa. Muitas vezes o jornalista não conhece a empresa. Não sabe o que faz, não sabe quem, não sabe para onde correr, entendeu? Então, assim, tem isso também, sabe? Nós somos a vitrine, né? Nós somos, o assessor acaba sendo a vitrine. Então, esse é o papel do assessor de imprensa, do jornalista enquanto assessor de imprensa, né? Então, eu digo que esse é o nosso diferencial. Além, é claro, da gente gravar vídeos, editar vídeos, gerenciar redes sociais, fazer planejamentos estratégicos de evento, suporte de evento, atendimento, tal. Então, assim, tudo, né? Tudo e mais isso. E mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais. Entra lá no porta9.com.br. É isso aí. E me fala o nome. Por que vocês escolheram esse nome? Porque vocês sabem, né? Aqui o DNT Studios, a galera fica tipo, o que é DNT? Mas eu quero saber
História de nome é muito bom. Ai, então... Não pode falar? Não, pode, aqui não tem muita graça. Vamos fazer um suspense de... Não, na verdade, assim, quando nós começamos a trabalhar junto, né, eu tinha a Terceiro, o Alexandre a S-Crown, e aí eu comecei a usar a mão de obra dele, ele começou a usar a mão de obra minha, e ele tinha uma sala num cowork aqui em Rio Preto, e aí eu comecei a frequentar a sala, e de uma salinha pequenininha, assim, foi para uma salinha um pouquinho maior, aí eu comecei a ir lá mais vezes e tal, e aí, quando eu cheguei para ele e falei isso, eu falei, bom, então eu vou pensar nos nomes. Aí eu pensei numa série, né, de nomes assim, uma Lauda, Think Media, não sei o que lá. E aí eu pensei Sala 9 e Porta 9, porque é o número da nossa sala no cowork. E aí eu coloquei em votação, eu como uma pessoa... Sala 09, tamo aqui. Aqui no DNT Studio estamos na sala 09. Tá tudo ligado, gente, vocês não estão entendendo, tá tudo ligado. E aí eu coloquei lá, eu como sou uma pessoa que, né, sou uma pessoa que vai pela democracia. Pessoal, votem aí. Entendeu? Só tem esses nomes aqui, tava... Porta 9. Porta 9? Porta 9? Então, Porta 9. E aí ficou Porta 9. E aí vamos pensar em slogan, vamos pensar em como vamos trabalhar, vamos pensar em tudo isso. E aí a gente sempre fala, bata na nossa porta. É ótimo, porque assim, bata na nossa porta, nós estamos com as portas sempre abertas. Né? Maravilhoso. Mas foi uma iniciativa nossa, porque é o número da nossa sala. Cara, olha só. E o 9, aí a gente descobriu que o 9, ele tem uma coisa de renovação não sei se é na cabala, eu não entendo muito bem, mas o Alexandre me falou, tem uma coisa de renovação, assim, sabe, de trazer, é o número da harmonia, de tudo isso, então ficou, e a gente descobriu isso muito depois. Né, porque senão capaz ele nem querer Porta 9, nem quisesse Porta 9, a gente descobriu isso muito depois, e aí ficou Porta 9, a gente gosta, a gente fala, tem muito carinho pela porta, né, pelos nossos meninos, e aí a gente sempre tenta fazer... Então, assim, quando a gente vai mostrar o nosso... se apresentar, é para quem nós abrimos portas, a gente tem todo um... Que legal! Tudo legal, sai daqui, ó! Legal. É legal você falar sobre o nome, porque eu tenho muitos clientes aqui que têm dificuldade na hora de pensar no nome, né? Pode ir lá na gente, a gente pensa. Já aproveita. Inclusive. E aí, eu falo assim, cara, o DNT Studios, as pessoas... não sabia a fundo de onde que veio, mas veio do Deu na Telha Podcast, que foi onde começou meu podcast. Aí na hora de, vamos montar o estúdio, DNT, vamos abreviar. Por isso que tem... Por isso. A gente precisa, entendeu? Vir aqui na casa da pessoa pra descobrir. Porque eu olhava e falei, o que é essas telhinhas? O que é essas telhas? O que é essa casinha? Entendeu? Então, às vezes... Você entendeu? Você entendeu? Você pegou? Pegou, ó. Às vezes a pessoa quer colocar um nome tão elaborado, quer fazer algo tão... Cara, às vezes algo simples, um detalhe, pronto, é igual o Tecer. Tecer era, né, era com TH. E aí eu fiquei pensando um monte nesse nome, assim, que era a junção dos meus dois nomes. O nome do meio, que é Tereza, pronto, revelei. E Serosa, era Tecer, né? E eu falei, mas não fica estranho. Não, Tecer, de tessitura, tal, não sei o que. Aí acabou ficando Tecer, né? E agora virou a porta. Tá, legal. Vamos lá, né? Caminhando pro final, que eu já até passei do... Nossa senhora, gente, nunca mais eles vão me chamar aqui, pelo amor de Deus. No primeiro momento que vocês entraram em contato aqui com a gente foi entrar lá no site e tudo mais. Falei, nossa, cara, que empresa grande. A gente foi stalkear, né? Ele pra falar isso. Não pagou não. Eu lembro que eu comentei com o Gabriel, falei, nossa, que legal, uma agência. Porque agências aqui é uma empresa que a gente tem foco, né? Porque essa questão da criação do conteúdo, porque a gente sabe que o nosso produto casa com o que as agências fazem, né? Tipo assim, traz o cliente aqui, faz a gravação, cria esse conteúdo para o cliente e a gente vê resultados bacana, né? Acho que o primeiro momento foi o Alexandre que veio aqui a primeira vez. Sim. E depois o Alexandre te falou daqui da gente? Foi assim. O Alexandre, a gente tinha um cliente... na verdade, ele não é um cliente, é um amigo, né? Tem um podcast aqui. E o Alexandre veio para ser o mediador do podcast. E aí, gente, não é brincadeira. O Alexandre chegou encantado. Ele falava assim, Melissa! Aquele olho dele. A gente precisa de um podcast! Eu falei, tá, Alexandre, tudo bem. Tá bom, ok. Não, mas eu quero pra semana que vem. Eu falei, Alexandre,
Aí não dá, né, filhinho? Eu falei, não. E aí começou a ter ideias de podcast. Ele, bota um nome, eu. Bata na Porta Podcast. Que nome que você quer se não Bata na Porta Podcast? E aí ele ficou encantado com a estrutura, falou que era muito legal, que vocês são muito atenciosos, não sei o quê, papapá. E aí, então, a gente teve... Como eu tenho esse cliente que é da área que eu administro, sou editora executiva do site, do canal Pecuarista, é um site de agronegócio, ele queria há muito tempo fazer a gente já fazia uns vídeos, né? E ele queria muito profissionalizar isso. E aí eu coloquei a proposta para eles. Eu falei, olha, eu tenho uma proposta para vocês para fazer um vídeo bacana, com uma estrutura mais profissional, mais, né? Mais legal, sair dessa coisa do amadorismo de estar em casa ou estar na agência, né? E, enfim. E aí eles pediram a proposta, mas antes de entregar a proposta para eles, a gente já pensou nesse formato para um outro cliente nosso, que foi o Ciesp, que foi o podcast, a série de podcast de sustentabilidade, que ficou muito bom, ficou muito legal, todo mundo elogiou muito, a gente virou um case mesmo para a gente, né? E para o cliente também virou um case. E também a gente trouxe um outro pessoal, acho que foi o Altamiro da Riosoft, ele chegou a vir, acho que umas vezes aqui, uma, duas vezes. E o pessoal, o Cláudio Correia também, né, que eu indiquei para ele, falei, filha, eu tô precisando de um lugar, né, ele tem muito carinho por mim, Mel, eu tô precisando de um lugar para gravar. Eu falei, ó, tem um estúdio muito bacana, o pessoal é legal, tal. E aí a gente trouxe o pessoal da borracha, eu trouxe o Cláudio Correia, que trouxe outros clientes. Por quê? Porque a gente gostou muito da estrutura, a gente gostou muito da localização, né, que é um lugar bacana e, ao mesmo tempo, foge daquela coisa do centro da cidade, de loucura. Tem um lugar para você estacionar bacana, né, seguro. O espaço aqui, ele é muito acolhedor. Tecnicamente, é muito bom, profissional. E vocês são maravilhosos, né? O Marcos, o Gabes... eu já te dei até apelido, pelo menos eu tô acertando, né? Você viu? Vocês são pessoas que, assim, sabem lidar com... Assim, olha, eu marquei esse horário, mas eu não posso esse horário. A gente pode mudar? Pode. Então, vocês têm uma agenda online, não precisa ficar só dependendo de vocês. Toda a facilidade que vocês têm e como vocês disponibilizam esse conteúdo também é muito legal e é muito prático. E atende muito às necessidades de clientes que tem, porque tudo é para ontem. Ó, eu preciso gravar isso aqui para ontem, ó, eu preciso dessa arte para ontem, ó, então para ontem eu tenho onde te levar, entendeu? E num preço justo. Né? Num preço muito legal, e os pacotes são bacanas. Então, assim, os meus clientes são de Pirapozinho, a gente grava aqui, os clientes aqui gravam aqui, sabe? E se eu tenho a gravação, que nem já aconteceu, o cara tá em Brasília, o cara tá no Rio Grande do Sul, ou não, traz a estrutura, a gente grava aqui na tua estrutura com com outro sistema de gravação, mas grava... Então, assim, é tudo muito legal. É tudo muito acolhedor. Isso ajuda muito a gente a desenvolver o trabalho, a pensar o trabalho e executar o trabalho junto com vocês, né? Que, olha, esses dias eu estava gravando aqui e o Gabriel falou assim, ó, eu tô ouvindo um chiado lá no meio da entrevista, eu falei assim, eu tô ouvindo um chiado. E era imperceptível. Né? E aí eu falei pro entrevistado, eu falei, ó, eu acho que tá tendo um chiado tal, e que eu não percebi, gravando de fone, não percebi, e o Gabriel percebeu. Então, isso é qualidade de trabalho, né? E muitas vezes a gente fala assim para um cliente, quando ele está pensando, né, a gente cliente de São Paulo, já desenvolveu o projeto para ele, e ele fala, qual que vai ser o teu diferencial? Ele fala, meu diferencial vai ser a qualidade. Eu falei, não, tá errado. O diferencial não pode ser a qualidade. A qualidade tem que ser condição sine qua non para você colocar um produto no mercado. Porque o mínimo que você precisa oferecer é qualidade. Porque se você não oferecer qualidade, você não tem nada para oferecer. Né? E vocês entenderam isso.
Porque o diferencial de vocês não é a qualidade. Porque o mínimo que... a condição sine qua non para vocês executarem o trabalho aqui, montar, é a qualidade que vocês têm. O diferencial de vocês é a agenda online. O diferencial de vocês é a oportunidade de vir, de bater o papo, de caber 4 pessoas nessa mesa aqui. O diferencial de vocês é o atendimento, é o equipamento. Mas a qualidade é a condição sine qua non. Sim. Né? Então, por isso que é muito legal trabalhar em parceria com vocês também. Ah, legal, legal. Eu falo que vocês, assim, são um case diferente dos nossos clientes, né? Porque normalmente a pessoa, ela vem aqui, ela quer fazer um próprio podcast, ela quer vir aqui bater um papo e tudo mais, né? Só que você vem e traz seu cliente e produz conteúdo pra ele, e aí fica essa dualidade, assim, ó, beleza, você vem, produz conteúdo pra ele, aí tem um conteúdo pra você, tem um conteúdo pra soltar nas redes sociais dele, no canal. Exatamente. É bem bacana. Que é também um trabalho que a Porta faz com bastante maestria, assim, a gente entende que o conteúdo que sai na imprensa, a gente consegue utilizar de outras formas, inclusive nas redes sociais, né? Então, é isso que a gente faz, a gente gera o conteúdo pra gente, pra vocês, pro cliente, entendeu? Lógico, a exclusividade é do cliente. O cliente soltou, aí nós vamos trabalhar com o nosso conteúdo, claro, né? Então, toda segunda-feira tem um programa novo para ir ao ar no canal Pecuarista. Foi esse programa no ar? Beleza. Aí a gente consegue soltar, aí vocês conseguem... Aí a gente tem o aval para soltar, mas a preferência é sempre do cliente. Sim, e a gente solta o institucional, como nós trabalhamos para o cliente, né? Da mesma forma que vocês. Como vocês trabalham para o cliente de vocês, que no caso é a Porta 9. Sim. Então, é isso, assim, sabe? É essa geração de conteúdo, gerar o conteúdo e reaproveitar o conteúdo que é muito legal. Né? Então, por isso é... Ó, a última pergunta é meia polêmica. Ai, Jesus! Já vai pra uma... Ele falou assim, é só meia hora. Não, é só meia hora, mas, cara, tamo com a mulher aqui, né? Você viu o tanto de conteúdo aqui, né? Eu duro que você me deixar, eu falo 3 horas sem parar. Ó, você que é uma mulher da rádio, né? E aí, Maria. da rádio, TV, desde os 8 anos, já se comunicando. Entregou a idade, né? A pessoa já fez os cálculos. Já. 43, sim. E aí, agora chegamos com o podcast, né? No começo eu vi um receio da mídia tradicional com essa questão do podcast, mas não teve como, eles tiveram que se adaptar, tanto é que as emissoras, tudo hoje tem podcast e tudo mais, né? Você que já tá aí no mercado de rádio e tudo mais, quando você viu o mercado do podcast crescendo, você achou, isso aí vai ser mais uma coisa que vai vir, vai passar, nossa, isso aqui é bravo, veio substituir o rádio, o podcast, isso é o que rola, né? O podcast veio para substituir o rádio, tem uma briga entre... O que você me fala? Olha, eu como pessoa que está na comunicação e estuda comunicação, é a mesma coisa de falar assim, não, a televisão vai acabar com o rádio. Não, o rádio vai acabar com o jornal. Não, a internet vai acabar com tudo. Ou seja, só vão sobrar as baratas. Eu acho que nada não vai substituir. Não vai. Porque a gente está num período de convergência de mídias e de plataformas, né? Então, mídia, TV, plataforma, televisão, né? Mídia. Enfim, é isso que eu quis dizer. A gente está numa fase de convergência. Ai, Melissa, mas aí você está se contradizendo, porque o jornal impresso, ele está diminuindo cada vez mais. Mas ele não vai acabar, porque o jornal, ele já migrou para outras plataformas. Tá? Então, assim, o podcast ele não vai substituir o rádio. Porque a proposta é outra. Porque você fazer um programa ao vivo sendo transmitido do estúdio é diferente de você fazer um podcast. A plástica, o objetivo, entendeu? É a mesma coisa de falar assim, o programa de rádio transmitido ao vivo é a televisão. Não, não é. São objetivos diferentes, produção diferente, plasticamente diferente, entendeu? E o podcast é isso.
ele é mais uma ferramenta, uma plataforma, uma ferramenta que veio para trazer informação. Vejam bem, informação de qualidade, porque isso aí tem de realmente. É uma questão, é modinha, mas cuidado, não é modinha, tem que saber o que você está fazendo, né? Porque hoje em dia você pode ter o podcast que você não tem. Aliás, primeiro ele nasceu, né? O podcast nasceu sem a questão do audiovisual, do visual. E hoje o que ele faz é te oferecer esse conteúdo acolhedor de duas pessoas conversando e você vê como essas duas pessoas se comportam. E ele não tem a sensação que você também está participando Exatamente. da conversa. E ele não tem nada a ver com a TV, que e sempre vai ser uma coisa muito mais formal. Verdade. E não tem nada a ver com rádio, com a transmissão ao vivo do rádio, do programa. E eu estou falando isso de um lugar onde eu sou ouvinte de rádio, até hoje. E eu chego lá para trabalhar no cowork, todo dia tem um programa de rádio sendo transmitido ao vivo, que todo dia eu tiro foto e mando para minha amiga de São Paulo, que está lá apresentando esse programa de rádio. Beijo, Cássia Godoy. Enfim, e aí, então, assim, é completamente diferente. O podcast, ele é diferente. O podcast, ele não tem uma hora para começar e ele não tem isso, entendeu? Você ouve quando você quer, né? Então, assim, são propostas diferentes. No formato, na execução, não vai substituir, não vai perder lugar, não vai agregar. Quando que algum tempo atrás a gente pensou que no computador, na tela do celular, a gente ia conseguir assistir TV? Meu Deus, quando saiu aquele celular que tinha uma anteninha, cara, aquilo lá já era... Eu sou da época bom, eu sou de 1980, eu sou da época que a gente revelava filme, cara. Entendeu? Então, assim, o primeiro celular que eu tive foi aquele completamente analógico, da TES, não era nem claro, era TES. Então, assim, não vai substituir, não é modinha, assim, modinha no sentido de, daqui a pouquinho passa. Não, são canais de comunicação válidos, importantes, democráticos, e que vão coexistir. A comunicação, ela sempre vai existir num ambiente de coexistência das plataformas. Nossa, vocês anotaram isso? Caraca, você pegou essa? Nossa, anota aí. A comunicação sempre vai existir, ou coexistir num ambiente de plataformas. Que coisa, não é mais isso que eu falei, já perdi a linha, já não lembro mais. Quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, volta ali e pega ali. Eu vou tatuar essa o bom do também. podcast é isso, você consegue voltar, entendeu? A rádio ali dependendo, cara. Mas é isso, assim, legal. Sabe? Então, é isso. Não vai morrer, não vai substituir, não vai. Ela vai coexistir num ambiente onde a comunicação se faz necessária, mas uma comunicação responsável, porque a gente tem muita informação irresponsável. E é o que a gente precisa de comunicação responsável. É só jornalista que faz? Não é isso que eu estou dizendo. Porque às vezes tem jornalista que não é nada responsável e a gente sabe disso. Mas a gente precisa de ambientes de comunicação, ambientes de comunicação que sejam responsáveis. E de plataformas que nos ajudem a entender esse ambiente. Legal, ainda bem que eu não perguntei pra ela o que ela prefere, se é podcast ou rádio, né? Ia deixar ela nessa... Não, brincadeira, eu não vou fazer essa pergunta, não. Olha a cara dela. Você sabe por que eu prefiro o rádio? Porque eu posso, por exemplo, ficar assim, ninguém vai ver. Aqui eu me dei conta que eu tava assim, eu tive que já deu uma... dar uma aprumada, entendeu? Melhorar a postura, porque eu tava assim. Como é que uma comunicóloga fala assim, né? Eu tive que ficar assim. Eu tenho mania de ficar com a boca aberta, eu fico... O legal da rádio é que agora o rádio também tem vídeo também. Você consegue entrar no YouTube e assistir ali o que tá acontecendo. Então vai se... É isso aí mesmo, vai se agregando, né? Vai, entendeu? Coexistindo, igual ela falou ali. Melissa, muito obrigado pela sua participação aqui no DNT Cast. No primeiro episódio, a gente extrapolou tudo aqui, meu Deus do céu. Dá pra fazer 2, faz igual eu faço canal Pecuarista. É 10 minutos, o cara fala 20, eu jogo o programa na íntegra no canal. Vou deixar aberto pra você esse momento pra poder falar suas redes sociais, falar...
as redes sociais da Porta 9. Fica à vontade, tá? Tá, então, gente, Porta 9 Comunicação é uma agência de comunicação 360, ou full service, diferente de algumas que estão no mercado. Nós não somos melhores nem piores, nós somos diferentes, estamos aqui para coexistir nesse mercado e temos muito respeito por todos os profissionais que também estão com a agência, tá? Então, bata na nossa porta, nós estamos com as portas abertas para oferecer o melhor conteúdo para você, para oferecer o melhor planejamento para você e a melhor estratégia, porque às vezes não te basta só a rede social, o que você precisa de algo mais estratégico. Então, Porta 9 Comunicação é o nosso site, Porta 9 Comunicacão, e no Instagram, @Porta 9 Comunicação também. Eu sou a Melissa Cerose. Muito prazer. É isso aí, eu super recomendo aí a Porta 9 Comunicação. Queria deixar pra você aqui um presentinho Ai, que lindo! do DNT Studios. Que graça, pode abrir? Agora você pode dar uma pedra, né? Tomara que eu tenha pegado a caixa certa. Cara, que coisa deliciosa! Só não vou mostrar pra não fazer propaganda, mas adoro. É um mimosinho aqui. É de comer, gente. Paulina. Agradecendo a sua participação aqui. E é isso, pessoal, você que gostou aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, segue lá o DNT Studios no Instagram, você que tá querendo fazer seu podcast, fazer suas gravações de conteúdo, entre em contato aqui com a gente, tem as informações aqui, o site e tudo mais. Sem mais delongas, até o próximo podcast, valeu, falou, fui!